A aula de hoje é desta flor de crochê. Venha aprender novas técnicas de acabamento e incremente ainda mais os seus trabalhos. Então vamos começar! Use os materiais que você tiver em casa, como barbante, fios de algodão ou fio acrílico, também conhecido como lã. E escolha uma agulha compatível que deixe seu ponto firme e sem buracos. Para gravar a aula, eu escolhi um fio de algodão com tex de 590 e uma agulha com 2,5 mm de espessura. Para a aula ficar mais divertida, usaremos os símbolos internacionais do crochê. Este símbolo significa corrente. Este outro símbolo significa ponto baixíssimo. E este símbolo significa ponto alto. E este outro, ponto alto duplo. Vamos começar fazendo 5 correntes. Para iniciar o trabalho, eu deixo mais ou menos 15 centímetros de fio para os arremates finais. Então, eu pego o meu fio, faço um E, seguro aqui embaixo, passo 2 dedos por dentro desse E e viro para o outro lado. Pego esse fio que ficou por baixo e puxo, formando um nó corrediço. Com o meu nó corrediço pronto, eu passo a minha agulha por dentro dessa alça e aperto as pontas do fio até a espessura da minha agulha. Meu nó corrediço já vai contar com minha primeira corrente. Eu preciso de 5 correntes para começar o trabalho. Então, eu vou fazer mais 4 correntes para totalizar 5. Assim. O próximo passo é fazer um ponto baixíssimo para fechar um círculo. Então, eu pego a ponta da minha agulha, passo por dentro do meu nó corrediço, busco uma alça, arremato e arremato, formando um círculo. Com o círculo pronto, faremos 6 correntes. Vamos lá. Uma corrente, 2 correntes, 3 correntes, 4 correntes, 5 correntes e 6 correntes. Faremos agora 2 pontos altos duplos dentro do círculo. Faremos os pontos altos duplos passando por aqui. Vamos colocar em prática. Então, enrolo 2 vezes o fio na agulha, passo pelo círculo, prendendo o fio do início. Busco mais uma alça e fico com 4 alças na agulha, sempre trabalhando baixinho. Assim, não, é baixinho. Arremato 2 alças, arremato 2 alças e arremato mais 2 alças. Fiz meu primeiro ponto alto duplo. Vamos fazer mais um. Enrolo novamente 2 vezes o fio na agulha, passo pelo círculo, busco mais uma alça e fico com 4 alças na minha agulha. Arremato 2 alças, arremato 2 alças e arremato mais 2 alças. E esse é o resultado. Faremos agora 3 correntes. Vamos lá. Uma corrente, 2 correntes, 3 correntes.
Faremos novamente 2 pontos altos duplos dentro do círculo. Enrolo o fio 2 vezes na agulha, passo por dentro do círculo, prendendo o fio de trás e busco mais uma alça sem alongar. Fico com 4 alças na agulha. Arremato 2 alças, arremato 2 alças e arremato mais 2 alças. Fiz meu primeiro ponto alto duplo. Vou fazer o segundo desta sequência. Tenho 4 alças na agulha, arremato 2 alças, arremato 2 alças e arremato mais 2 alças. E meu trabalho está assim. Faremos novamente 3 correntes. Uma corrente, 2 correntes, 3 correntes. Faremos novamente mais uma repetição de 2 pontos altos duplos. Enrolo o fio 2 vezes na agulha, passo pelo centro, prendendo o fio de trás. Busco mais uma alça, fico com 4 alças na minha agulha, arremato 2 alças, arremato 2 alças, arremato mais 2 alças. Enrolo novamente o fio 2 vezes na agulha, passo pelo círculo, prendendo o fio de trás, sem alongar, fico com 4 alças, arremato 2 alças, arremato 2 alças e arremato mais 2 alças. E meu trabalho vai ficar assim. Agora, são 3 correntes e eu vou fazer com a câmera desligada e volto com elas prontas. Fiz 3 correntes e ficou assim. Agora, faremos novamente 2 pontos altos duplos dentro do círculo, prendendo o fio de trás. Fiz 2 pontos altos duplos e ficou assim. Na sequência, faremos mais 3 correntes. Fiz mais 3 correntes e ficou assim. Agora faremos um ponto alto duplo dentro do círculo, prendendo o fio de trás. Enrolo o fio 2 vezes na agulha, passo pelo centro, prendendo o fio de trás. Fico com 4 alças, arremato 2, arremato 2 e arremato mais 2. E o meu trabalho vai ficar assim. Agora, faremos um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo será feito na terceira corrente inicial. Primeira, segunda, terceira. É aqui. Então, eu pego a ponta da minha agulha, passo pela corrente, busco uma alça, arremato e arremato. E o meu círculo vai ficar assim. Segunda carreira, vamos começar subindo 2 correntes e ao lado faremos 5 pontos altos. Os pontos altos serão feitos neste espaço. Iniciamos subindo 2 correntes. Assim. Agora, enrolo o fio na agulha, passo pelo espaço, fico com 3 alças na agulha. Arremato 2 alças, arremato 2 alças. Fiz meu primeiro ponto alto. Fiz 2 pontos altos.
sempre sem alongar. 3 pontos altos. 4 pontos altos. E 5 pontos altos. Prontinho. Vai ficar assim. Faremos agora 5 pontos altos. Os pontos altos serão feitos em volta deste ponto da carreira anterior. Vamos lá. Enrolo o fio na agulha, passo a minha agulha por volta deste ponto, busco uma alça, fico com 3 alças, arremato 2 e arremato 2. Fiz meu primeiro ponto alto, eu tenho que fazer 5. Fiz meu segundo ponto alto. Fiz 3 pontos altos. Quatro pontos altos. E 5 pontos altos. O trabalho está assim. Agora, faremos um ponto alto. O próximo ponto alto será feito aqui. Então, eu enrolo o fio na agulha, passo a minha agulha aqui, busco uma alça, sem alongar, fico com 3 alças na agulha, arremato 2 alças, arremato mais 2 alças. E o trabalho vai ficar assim. Faremos mais 5 pontos altos. Agora, vou fazer os 5 pontos altos aqui. Enrolo o fio na agulha, passo a minha agulha por esse ponto, busco uma alça. Fico com 3 alças, arremato 2 alças, arremato 2 alças. Fiz meu primeiro ponto alto. Eu tenho que fazer 5 pontos altos, todos aqui neste lugar. Sempre sem alongar o início. 3, 4 e 5. Fiz 5 pontos altos e ficou assim. O trabalho está assim, formando essas curvas. Desta vez serão 6 pontos altos. Os 6 pontos altos serão feitos neste espaço. Enrolo o fio na agulha, passo por aqui a agulha, arremato 2 alças, arremato 2 alças, sem nenhuma novidade, sempre fazendo um ponto bem semelhante ao outro para a flor ficar bem modelada. 3, 4, 5 e 6. Este é o resultado. Agora são 5 pontos altos.
Eles serão feitos aqui, neste espaço. Assim. Fiz um, eu vou fazer mais 4 e eu já volto com eles prontos. Fiz 5 pontos altos e ficou assim. E este é o resultado. Na sequência, faremos um ponto alto. É aqui. Então, enrolo o fio na agulha, passo pelo centro e passo entre esses pontos. Busco uma alça, sem alongar, ficou com 3 alças, arremato 2 alças e arremato 2 alças. Fiz meu ponto alto aqui no meio. Vamos fazer 5 pontos altos. Os 5 pontos altos serão feitos aqui. Enrolo o fio na agulha, passo por volta desse ponto, busco uma alça, fico com 3 alças, sempre trabalhando baixinho. Fiz meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais 4 e eu volto com eles prontos. E ficou assim. Ficou assim. Chegamos nos 6 pontos altos. Os 6 pontos altos serão feitos aqui. Eu vou fazer e eu volto com eles prontos. Fiz 6 pontos altos e ficou assim. Está assim. Agora são 5 pontos altos. 5 pontos altos sem nenhuma novidade. É esse o caminho dessa vez. Fiz meu primeiro ponto alto. Eu vou fazer mais 4 para totalizar 5 e eu já volto. Fiz 5 pontos altos e ficou assim. Este é o resultado. Na sequência, um ponto alto. Este é o caminho do ponto alto. Então, enrolo o fio na agulha, passo a minha agulha pelo caminho ali e busco uma alça. Fico com 3 alças na agulha, arremato 2 alças, arremato 2 alças. Ficou assim o meu ponto alto aqui no meio. Para darmos prosseguimento, faremos 5 pontos altos. Os 5 pontos altos serão feitos aqui. Fiz 5 pontos altos e ficou assim. E a flor está assim. Agora são 6 pontos altos. Agora são 6 pontos altos aqui. Eu vou fazer e eu volto com eles prontos. Prontinho. Fiz e ficou assim. Faremos 5 pontos altos. Aqui. Eu vou fazer e eu volto com eles prontos. Fiz os 5 pontos altos e ficou assim. Ficou assim. Agora, fazemos um ponto alto. É aqui. Enrolo o fio na agulha, passo a agulha pelo centro, saio entre os pontos, fico com 3 alças, arremato 2 alças, arremato 2 alças e ficou assim. Agora são 5 pontos altos.
Aqui, eu vou fazer e eu já volto. Fiz e ficou assim. Este é o resultado. Agora, são 6 pontos altos. Aqui, eu vou fazer e eu já volto. Fiz 6 pontos altos e ficou assim. Ficou assim. Agora, são 5 pontos altos novamente. Aqui, eu vou fazer e eu já volto. Fiz 5 pontos altos e ficou assim. Este é o resultado. Agora, um ponto alto. Este é o caminho. Enrolo o fio na agulha, passo por dentro do círculo, saio entre os pontos, busco uma alça e fico com 3 alças. Arremato 2 alças, arremato mais 2 alças e fiz o ponto alto aqui no meio. Agora, faremos 5 pontos altos. Aqui. Então, vamos lá. Enrolo o fio na agulha, passo em volta dos pontos da carreira do centro, fico com 3 alças. Arremato 2 alças, arremato mais 2 alças. Novamente, enrolo o fio na agulha, passo em volta do caminho, fico com 3 alças. Arremato 2 alças, arremato mais 2 alças novamente. Fiz meu terceiro ponto alto aqui, meu quarto ponto alto e meu último ponto alto. Vai ficar assim. Esse é o resultado. Então, vamos começar os acabamentos. Eu pego a minha agulha, que está com a última alça, e puxo até o tamanho do fio lá do início. Já posso cortar a minha alça. Tiro a agulha e puxo o fio que veio do novelo. Vou ficar com 2 pontas. Vamos usar uma agulha. Eu gosto de usar agulhas de tapeceiro com a ponta redonda. Passo a agulha no fio que eu acabei de cortar, aquele do final do trabalho. Assim. O trabalho está assim, aqui o final com o fio e aqui é o início da carreira, onde eu tenho uma corrente, 2 correntes. Na terceira corrente, aqui, é onde eu vou passar a minha agulha para simular uma corrente. Vamos lá, então, pego a minha agulha com o fio e vou passar aqui, ó, primeira corrente, segunda, terceira corrente aqui do topo. Passo da frente para trás, sem puxar muito o fio, e eu volto, ó, ele tá saindo daqui, passando ali, e volto aqui, ó. E passo por esses 2 fiozinhos de trás do trabalho. E vai ficar assim, uma corrente perfeita. O trabalho está assim, tenho que arrematar esse fio. Então, eu viro a minha flor para o lado avesso, o fio está saindo aqui, ó. Aqui. Eu vou passar por dentro
desses 2 fios, assim, e vou passar dentro aqui dessa parte até o final dessa pétala. Aqui, assim, e volto. Eu gosto de esconder aqui. Passo aqui, assim. Pra lá. E volto nessa parte aqui. E já posso cortar o meu fio. Eu gosto de usar uma agulha de tapeceiro para não passar por dentro do fio. Não abrir o fio em 2, aqui, ó, assim. Mais difícil passar, mas o resultado fica mais bonito. Assim, posso cortar. Prontinho. Já está arrematada essa parte. Agora, para fazer a modelagem, contornaremos todas as nossas pétalas com pontos baixíssimos e no final faremos mais um acabamento invisível. Agora, eu pego a minha flor, pego a minha agulha e vou passar em qualquer parte da minha flor, na subida, na lateral da pétala, a agulha por dentro da corrente, assim. Agora, eu dobro o fio deixando uma ponta de mais ou menos 15 centímetros. Pego o meu trabalho que está com agulha, pego o fio e engancho, assim. Com o fio enganchado na ponta da minha agulha, já posso passar para frente e começar a fazer pontos baixíssimos, assim. Passo por dentro da corrente do topo, fico com 2 alças e arremato. Novamente, passo por dentro da corrente do topo, busco o fio, fico com 2 alças e arremato. Passo pela próxima corrente do topo, busco mais uma alça, fico com 2 e arremato. Novamente. Vou fazer isso na volta toda, sem nenhuma novidade, sem nada de diferente. Vou acompanhando as curvas do meu trabalho e vou fazer a volta inteirinha, exatamente igual. Eu vou fazer a volta toda e eu já volto para mostrar como fazer o arremate. Eu vou desligar a câmera e continuar fazendo contorno de pontos baixíssimos por volta de todas as pétalas, até chegar aqui no fio do início do contorno. E eu já volto para mostrar como ficou. Dei a volta toda, fazendo pontos baixíssimos na corrente do topo, até chegar novamente onde eu comecei. E ficou assim. Aqui está meu fio inicial. Esse é meu primeiro ponto baixíssimo. O fio sai daqui. E aqui está meu último ponto baixíssimo, e esse é o fio do final. Vamos fazer o acabamento. Vamos lá. Eu pego a minha agulha onde está a última alça
e alongo até o tamanho do outro fio. Tiro a agulha e corto. Puxo o fio que veio do novelo. E vou ficar com 2 pontas. Passo a agulha no fio que eu cortei. O trabalho está assim. Vou pegar o fio com a agulha e passar por dentro do primeiro ponto do início, formando mais uma corrente aqui no topo. E volto por dentro da corrente e mais essa alça aqui de trás. E puxo e formo mais uma corrente aqui no topo. Vai ficar assim o acabamento. Aqui está o fio do início e aqui o fio do final. Agora eu preciso arrematar esses 2 fios. Pego meu trabalho e viro para o lado avesso. Passo a agulha aqui nessa alcinha e nessa alcinha. Assim. E vou passar exatamente igual nós fizemos o outro arremate. Aqui e aqui. Assim. Eu vou passar novamente nessa parte. E aqui. E se eu quiser, passo aqui e corto. Puxo, assim, e corto. Com o segundo fio que veio do acabamento, é a mesma coisa. Vou passar uma agulha, fazer o arremate aqui pelo lado avesso, passar por trás, passar por aqui e cortar. Fiz os arremates, já posso puxar o meu fio e cortar. Agora, eu vou fazer o último arremate. Eu pego esse fio que veio do início do trabalho e passo uma agulha. E puxo para apertar o centro da flor e fechar esse buraquinho aqui inicial. Assim. Com o buraquinho já apertado aqui, eu pego a minha agulha e passo para o lado da frente. Assim. Meu fio tem que sair pela frente. Vamos modelar as nossas pétalas para ficar mais fácil de encontrar os pontos que eu tenho que costurar. Assim. A flor está assim. Temos que localizar onde estão os pontos altos que se conectam com o centro da flor. Aqui, é por eles que nós vamos passar a nossa agulha. Encontrei o ponto alto que passa pelo centro. Vou pegar a minha agulha e vou passar aqui no topo do ponto a minha agulha. Assim. E vou na próxima pétala. Encontro o ponto alto
passa pelo centro do trabalho e vou passar a agulha aqui. Assim. Vou para a próxima pétala, mesma coisa. Encontro o ponto que se conecta com o centro e vou passar a minha agulha aqui. Próxima pétala, mesma coisa. Encontro o ponto alto do meio que se conecta com o centro. Passo a minha agulha aqui pelo topo. Novamente. Encontro o ponto alto que passa pelo centro. Passo aqui. E vou chegar novamente. E passar a agulha assim. Vai ficar assim. Esse é o resultado. Eu pego o meu fio e puxo. Puxo bem o fio para unir o centro da minha flor, arrumo minhas pétalas e esse é o resultado. Com o centro da minha flor já unido, eu pego a agulha e passo pelo buraco do centro, a agulha para o outro lado. E puxo. E vou fazer aqui os arremates. Vou passar pelo centro, assim, e passar pela borda e cortar. Passei a agulha por todo o centro, apertei e agora estou passando aqui. Assim, e vou cortar. Agora, é só desamassar bem as pétalas, para elas ficarem bem no lugar, e a flor vai ficar assim. Dica número 1. Modele bem as pétalas, como se estivesse desamassando os pontos, para eles ficarem bem regulares e bem no lugar. Olha que linda! E a flor ficou assim. Mas você quer mais uma dica? Essa é a flor que fizemos na aula, mas também temos a opção de fazermos flores mais durinhas e engomadas, sem espaço entre as pétalas. Para isso, use cola de uso permanente para artesanato ou cola quente. A sua flor vai ficar mais durinha e com as pétalas mais unidas. Escolha o resultado que você mais gosta e mãos à obra. E chegamos ao final de mais uma aula. Escreva para mim, aqui embaixo, o que você achou da aula de hoje. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo. Receba meu abraço apertado e carinhoso, junto com o convite para voltar sempre e assistir às minhas outras aulas também. Tchau e até a próxima!